Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Todos estão cansados de viverem dominados pelo elétrico magnético. Todos estão cansados de sofrer com o elétrico magnético. Elétrico magnético, o Lúcifer, que todo mundo tem medo. E nós vamos falar aqui nesse programa sobre elétrico magnético, o Lúcifer. O povo está cansado de sofrer e de viver iludido. Quando conhecerem a imunização racional, abandonarão por completo o gigante de Lúcifer, o elétrico e magnético. Lúcifer é fogo, o elétrico e magnético é fogo. Ninguém mais vai querer ficar sob o domínio de Lúcifer, o reinado do fogo, o elétrico e magnético, que dentro do fogo ninguém tem sossego, nem de dia, nem de noite. E o sofrimento é atordoante dia e noite. Ninguém vai mais querer ficar por conta do reinado de Lúcifer, o reinado do fogo, destruidor de tudo. Mas por que, professora Nádia, o que a gente pode deduzir desta afirmação que está no segundo volume da obra, falando do gigante de Lúcifer ser o elétrico e magnético? Você tem alguma perspectiva? Ou vamos desembolar um pouco essa história? Porque todo mundo sempre falou do diabo, né? Chama de diabo. Mas qual é a origem, como é a formação deste gigante que é o elétrico e magnético? Como se formou o elétrico e magnético? Que esta é a grande revelação da cultura racional, a nossa verdadeira origem, né? Quer descrever? Porfírio, a meu ver, é Lúcifer uma energia ruim, negativa, responsável por todo o desequilíbrio, né, na vida do animal racional. E esse gigante, durante muito tempo, ele ofereceu distrações, atrativos, engambelos, para que o animal racional se distraísse e fosse levando o sofrimento da melhor maneira, encarasse o sofrimento da melhor maneira possível. Ou melhor, nem percebesse, às vezes, o sofrimento que estava passando. Eu acho que Lúcifer era responsável pela como é que se diz? A ilusão que o ser humano passou durante muito tempo para fingir que não estava sofrendo ou para encarar a vida da melhor maneira possível. Só que, atualmente, o cerco está se fechando. As tragédias, né, diárias, o sofrimento, tudo de ruim que tem acontecido no mundo vem fazendo as pessoas, as distrações não estão adiantando mais. Os engambelos, né, os atrativos não estão adiantando, porque as pessoas estão percebendo que o cerco está se fechando, o sofrimento está grande demais e esse sofrimento está sendo percebido, as pessoas estão questionando e estão procurando encontrar uma resposta. Então, as distrações, os engambelos que o Lúcifer proporcionava às pessoas não está mais conseguindo enganar. Não sei se eu estou conseguindo fazer você entender. Não está adiantando mais. As pessoas não estão, as distrações não estão sendo mais suficientes para as pessoas encararem o sofrimento. Elas não estão aguentando. Olha, 50% na sua resposta, perfeito. A análise é essa mesmo, mas essa é a metade da história. Certo. Porque a outra metade é qual a origem dele, como que ele se formou, por que ele se formou e o porquê que assumiu esta personalidade ou essa negatividade que ninguém gosta dele. Todo mundo pinta o diabo da forma mais esquisita possível. Mas a origem? Então a origem é descrita na imunização racional. Vai ter gente que não vai nem querer pegar neste livro. Porque, na verdade, o Lúcifer é como que um substrato de uns tantos habitantes do mundo racional, em resumo, né? Isso é em resumo. É como se fosse um substrato de nós mesmos. Ou seja, nós
que nos consideramos seres humanos, as pessoas que atuam neste mundo, a origem dele é como que uma reunião daquilo que éramos e fomos. Ou seja, a formação do elétrico e magnético. Como é que foi formado esse conjunto eletromagnético? Uns tantos habitantes do mundo racional, progredindo por conta própria, se extinguiram sobre a água, sobre a terra. Os corpos destes habitantes, os que se extinguiram sobre a água, o elétrico. Os que se extinguiram sobre a terra, o magnético. E a combustão dos dois formou este grande ser que todos chamam de Lucifer. Então, a formação do Lucifer é devida ao progresso de uns tantos que estão aqui sofrendo as consequências daquilo que fizeram para si mesmo. Está explicado isto? Então, nós demos origem a ele. A partir do momento que saímos do nosso mundo de origem, né, a nossa energia, que era pura, limpa e perfeita, se deformou. Então, nós demos origem ao Lucifer. Exatamente. Essa é a análise perfeita que a cultura racional prova e comprova que nós estamos aqui neste mundo por conta própria, não porque Deus quis. Então não tem essa coisa de Deus brigar com o diabo brigar com Deus, porque o diabo também é derivado de Deus. Tudo é de uma origem só. Tudo é de uma origem só. Tudo é racional. Então o diabo não é tão feio quanto pintam? Se olhar para si próprio, se a gente aprender a olhar para nós mesmos e sorrir, ele é bem fraquinho, é até amigo. Eu diria até amigo. Porque o sorriso, a alegria da vida é capaz de superar toda essa parte magnética que se deriva desta combustão ou encremação, que é esse conjunto fluídico eletromagnético. Quer dizer, o nosso universo, o nosso mundo, ele é um conjunto fluídico elétrico e magnético. Então, o Lucifer é o grande chefão. Poderíamos até dizer ou apontar, aí eu vou deixar isso para o doutor Carlos cogitar essa coisa, porque nós aqui somos estudantes e sempre tem alguma coisinha que a gente pode não falar. Mas ele passa a ser o criador de todas as confusões, óbvio, como já foi falado, mas a origem dele é daquela parte da goma, da resina, e aí então é como que um castigo voltado contra nós mesmos. Então esse gigante é um mundo criado por conta própria. Não é contra Deus nem contra ninguém, porque contra Deus ninguém. Né? Muita gente acha que Lucifer é um anjo decaído. Não tem nada de anjo decaído. Aqui é todo mundo decaído mesmo, porque os abusados, aqueles que passaram da linha, do limite, somos nós que estamos aqui. Então, é que formamos esta força contra nós mesmos. É isso aí, doutor Carlos. É verdade. Lucifer. O elétrico e magnético. Mas a palavra lembra luz e ferro, fogo, né? Aí vem a questão da hierarquia dessa parte da esquerda, que é dita como mal, o magnético. Tem o chefe, né? E tem os diabos. A palavra diabo vem de diabolo, do grego. Aquilo que separa. O contrário dessa palavra é símbolo. Aquilo que junta, que reúne. E o racional sempre diz que a matéria é um simbolismo puro, né? O corpo de matéria nosso é um símbolo cosmitante, está no início da réplica, né? E demônio, que também é outra palavra empregada nessa hierarquia aí, vem do grego daimon, que quer dizer apenas um espírito invisível, não especificando, qualificando bem ou mal, né? Essa é a questão que tem que raciocinar. Agora, sempre a gente diz aqui que a Bíblia é o maior livro ocultista do mundo. E quem não tiver cultura,
obviamente vai ficar fanático e vai perder a essência, né? Vai perder tempo, vai se lapidar, mas precisa dessa salvação da rudez, tá tudo certo no final. Tem uma citação na parte espiritualismo do Alziro Zarur, que ele diz que falava de Bíblia não por memória, não por leitura, e sim por memória da vida que ele viveu lá. Ele diz que foi João Batista, essa coisa mística forte, né? Mas nenhum pastor ou padre discutia com ele sobre Bíblia. Ele dizia assim: suprema ironia, Satanás serve a Deus. Satanás é um sinônimo para Lúcifer, né? Meu irmão Satanás, hei de vê-lo servindo a luz do lado da luz, pois já serve a luz do lado das trevas. Isso tudo entrando nessa linguagem místico-religiosa. Na Bíblia tem a história de Jó, que deixa muito claro, até para uma pessoa que seja neopentecostal muito adicta mesmo, e ela sabe que realmente as trevas estão servindo a luz. Depois a gente passa para a parte da MPB, né? Dizem que toda a filosofia está na nossa música popular brasileira. Uma citação apenas aqui do Raul Seixas, daquela famosa música O Trem das 7 Horas. O bem vem de braços e abraços com o mal num romance astral. Foi o que o Porfírio falou, né? Esse bem aparente, que é o elétrico, e o mal tem que vir a lapidação. O karma funciona assim, senão o karma não seria educativo. Ele não é punitivo, ele é educativo. E, para finalizar, né, a gente tem que fazer referências dentro da cultura racional. O racional superior da Terra, o senhor MJC, pessoalmente, muitas pessoas ouviram ele falar que o diabo não é feio como pintam, ele é muito bonito, né? Então, aquela história, né, na deformação, quem parou num determinado plano ficou com mais força, e ele pegou essa missão, né, de lapidação. Ele ficou com esse lado igual a invisibilidade social de lixeiro, né? As pessoas não veem o lixeiro como uma pessoa. Elas estão vendo o lixo, o caminhão de tudo isso é lixo, mas são pessoas, eles têm que trabalhar no lado sujo da sociedade, né? E ele pegou esse lado pedreira, né, barra pesada. E além disso, tem uma historinha que lá no plantão nosso mestre contou de um pescador que estava passando fome, né? Pescador de mar mesmo, passando fome, e veio uma intuição, o tempo mudou, veio a intuição muito forte para ele ir num lugar lá dentro do oceano que ia ter muito peixe. Ele sonhou e foi, né? Foi lá para dentro do mar, o mestre contando, né? Ele contava em sense around, todo mundo via a cena, né? Veja o jogo ouvindo a rádio, né? E chegou lá naquele lugar lá, tinha muito peixe, e ele ficou feliz da vida, pescou, que o barco estava no limite. E aí, vocês sabem que o tempo vira, né? O tempo virou, e armou aquele temporal, e ele falou: e agora? E agora? Agora eu vou morrer. Não, se eu pedir para Deus, o diabo vai me afundar. Aí, o que ele fez? Ele ficou remando o seu barco sem pensar. Remava pela direita e dizia: Deus é bom. Remava pela esquerda: o diabo não é mau. Deus é bom, o diabo não é mau. Deus é bom, o diabo não é mau. Sem pensar, e chegou na praia com a sua pescaria. Isso é uma história contada pelo verdadeiro Deus, o racional superior da Terra, né? Aí a cultura racional, para fechar, está textualmente lá em muitos livros dizendo que se o magnético não lapidasse, a gente ainda estava na fase de monstro. Então esse Lúcifer, o elétrico e magnético, ele pegou essa incumbência de lapidar a humanidade, mas ele não tem nada de mal, ele simplesmente administra, né? E alguém para administrar, os indianos têm muito isso, é o senhor Shiva, né? Controla o modo da ignorância, que é o modo das trevas, mas ele é luminoso, ele tem luz, né? Isso é cultura racional, tudo isso é cultura. Luiz Cláudio. Eu só queria complementar aqui o assunto que vocês trouxeram enfatizar hoje aqui a respeito de Lúcifer. Eu queria saber se ele é mau ou bom, afinal de contas. Tudo que vocês estão falando aqui me deixou na dúvida, porque o mal tem conserto, porque se é mal não tem mais conserto, mas eu acredito que deva ter um desenvolvimento racional, né, para poder ele deixar de ser como é.
porque a cultura racional é para todos, é para os maus e para os bons. Não é isso, Porfírio? O racional superior fala assim: os maus, por serem maus, por si mesmos se destrói antes do tempo. E os bons se conservam por serem bons. Aí o que você tem a dizer disso, Porfírio? É mal ou é bom? Ninguém é mal porque quer, né? Nós já até falamos um tema aqui sobre isso. Ninguém é mal porque quer. É consequência. Se essa formação desse gigante elétrico e magnético é consequência de nós mesmos, é aquela velha história. É a resposta que a natureza nos dá em relação ao nosso progresso. Ou seja, uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, estabeleceram esse progresso. E, no estabelecer esse progresso, a consequência é uma reação que aquela parte da planície joga sobre aqueles que quiseram progredir dessa forma. Então está tudo certo. Foi feito por nós. Tá? Entenderam? Quer dizer, todo esse mal que a gente passa é consequência das nossas próprias ações. Não adianta implorar nem para ele e nem para Deus. O sentido que a cultura racional nos dá é o conhecimento. A cultura racional não veio nos ensinar para adorar este ou adorar aquele. Não é uma adoração. A cultura racional é o estudo que nós nos tornaremos conscientes pela imunização racional e não somente nós. Tudo aquilo que se derivou da nossa, falando como habitante do mundo racional, que todos nós somos. Não nos conhecíamos, mas agora nos conhecemos. Então, tudo que derivou das nossas ações, tudo deva ser anulado pelas nossas ações e não pelas ações nem do diabo, muito menos sequer de Deus, porque Deus não é culpado do sofrimento do povo. Quem é culpado do sofrimento do povo é o próprio povo, com seus gostos, com suas manias, com suas vontades, com todo esse magnetismo de não se conhecer, naturalmente, tem essa desculpa, né? Ah, mas eu não sabia que eu era um habitante do mundo racional, que sou o causador de tudo isso. Agora que sabe, vai mudar. Tem que mudar, eu tenho que mudar, você tem que mudar. E como é que a gente faz para voltar à situação original? No comportamento original. É uma questão de comportamento. O retorno ao nosso estado natural é comportamental. Eu destacaria aqui na nossa sequência e coleção de vídeos, o nosso 357. Nosso vídeo 357, nós falamos um pouco sobre isso, né? Aquela cruz gamada, o elétrico, magnético, e fizemos uma referência ao dragão, que o dragão pode ser este Lucifer, estamos apontando para isso. O dragão seria este grande reinado no interior da Terra, e o filho do dragão, o Sol. Isto é uma lenda antiga que também está no Universo em Desencanto. O filho do dragão teve que subir para o céu. E o dragão ficou dentro da terra. Quem é que ficou dentro da terra, que todo mundo diz que é o inferno? É o que nós apontamos hoje para o grande Lucifer, que é onde o elétrico e magnético, eu até fiz uma brincadeira aqui, uma comparação, como se fosse duas brocas furando a resina, né? Lembra, né, doutor Carlos? Então, este é o Lucifer, é a ação onde os corpos dos habitantes do mundo racional criaram toda esta luz elétrica e magnética. Ou seja, ele é consequência daqueles que hoje se dizem seres humanos, mas que, sob esta influência causada por essa tragédia, é uma tragédia universal, não deixa de ser, porque todo mundo ficou desconhecido e essa consequência é essa coisa desagradável, né? Ninguém gosta do bicho e da ação que esse bicho causa sobre nós. Só faltava dizer que o diabo era nós mesmos no final das contas, né, Oswaldo?
E aí, como é que você se sente sendo causador do diabo? Ou seja, cada um de nós é superior ao diabo, porque ele é uma derivação da nossa vontade. É isso? Então ele não é tão feio quanto a gente pinta, não, né? Não. E culpados de tudo isso somos nós mesmos, porque abusamos, passamos dos limites e criamos esse mundo aqui, deformado. E temos que aguentar. Mas agora tem uma solução para resolver tudo isso e acabar com esse mundo e voltar para o mundo racional, que é através do desenvolvimento do raciocínio com a leitura do livro Universo em Desencanto. Então, leia o livro Universo em Desencanto, conheça a cultura racional. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, salve.